o seu diálogo, né? Um diálogo fictício sobre a doutrina da eleição e as possíveis objeções que os seus interlocutores poderiam levantar, e Paulo vai matando uma por uma. Verso 14 até o verso 18 diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem não tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura para para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por termos a possibilidade de ouvirmos a pregação da Tua Palavra, sem que jamais nós nos escondamos de situações difíceis, de textos complexos, nem muito menos de temas de preferência. Nós simplesmente deixamos a Tua Palavra falar na sequência do texto e ouvimos a Tua voz, Senhor Deus, por meio da exposição fiel da Tua Palavra e de suas devidas aplicações. Por isso nós te pedimos mais uma vez esta noite, ó Senhor, que Teu Espírito tome o pregador, apesar, Senhor Deus, de ser um homem falho e pecador, Senhor Deus, fale ao coração do Teu povo. Abra, Senhor Deus, os ouvidos, desempeça, Senhor Deus, os olhos espirituais, para que o Teu povo ouça, veja a glória de Cristo na pregação. E assim, Senhor Deus, nós possamos amar mais a Tua lei e viver o Teu Evangelho todos os dias. Prepara o Teu povo, Senhor, no poder de Cristo nós te pedimos. Amém. Todas as vezes que acontece uma grande tragédia no nosso país, há um impacto inicial, há uma comoção nacional, todo mundo tenta começar a entender como um povo pode sofrer tanto. Isso tem acontecido nos últimos dias no Brasil, a respeito do que tem se visto ali no Rio Grande do Sul. Nós temos pessoas que estão desabrigadas, milhares de pessoas desabrigadas. Milhares de famílias que perderam seus entes queridos, que perderam sua casa, seus móveis, seus utensílios, seus equipamentos, que ao longo de uma vida inteira suaram, sofreram para comprar. Há uma dificuldade em saber se aquilo ali vai ser de fato reconstruído e como se dará essa reconstrução. Muitas incertezas. E depois do impacto da comoção e de fazermos essa conta dos prejuízos, muitos começam a se perguntar: como é que Deus permite que um negócio como aquele aconteça? Como é possível que Deus, sendo bom, coisas tão ruins como estas aconteçam? Mas eu queria que você pudesse pensar de uma forma distinta. Porque essa não é a perspectiva correta a respeito das grandes tragédias do mundo. A pergunta não é: por que tantas pessoas sofrem no Rio Grande do Sul? Por que Deus salvou umas e outras não? Não. A pergunta verdadeira é: sendo os homens quem são, sendo nós pecadores miseráveis como nós somos, a pergunta a ser feita é: por que Deus não manda um dilúvio mais uma vez e destrói todo mundo? Porque se a discussão aqui a respeito do que é verdadeiro, justo e bom, todos nós deveríamos estar debaixo d'água agora, ou do fogo, talvez. Por merecimento, nenhum de nós estaríamos agora sentados, secos e confortáveis aqui, prestando culto ao Senhor. Então o homem é muito pretensioso em começar a questionar Deus
dizendo por que Deus permitiu que aquilo acontecesse no Rio Grande do Sul, quando a pergunta é, por que Deus não destruiu o mundo hoje? Porque Ele ainda permite que um ser miserável, um verme como eu, esteja vivo? Essa é a verdadeira pergunta. Se o assunto aqui é justiça. Por justiça, irmãos, todos nós estaríamos debaixo d'água ou de fogo, que é o que nós merecemos. Mas o Senhor não fez isso hoje. Louvado seja Deus. E sabe por que nós fazemos perguntas como essas, ainda hoje, depois de tanto tempo? Perguntas que eram cabíveis ali para as pessoas da época do apóstolo Paulo. Quando ele escreve Romanos capítulo 9, ele bem sabe que os seus interlocutores reais fariam esta pergunta que ele faz, se colocando no lugar de um interlocutor virtual. Então se é verdade o que o senhor acabou de dizer, que Deus escolheu Davi, que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, que Deus escolheu um filho chamado Isaque, do pai Abraão, e rejeitou Ismael. Então, há injustiça da parte de Deus? John Stott diz. A pergunta não é essa. A pergunta não é porque Deus salvou um e rejeitou o outro. Mas a grande pergunta é, porque sendo um homem quem é, e Deus santo, como nós sabemos que é santo, porque Ele ainda escolheu uns para a vida eterna, não lançando todos no inferno? Como pode Deus não ter feito isso? E a resposta é por misericórdia. Há uma loucura no nosso tempo, irmãos, de querer cobrar ao juiz da terra justiça quando o assunto é salvação. Nós estaríamos perdidos. Porque justiça é o conceito da própria palavra, é dar a cada um aquilo que merece. Portanto, se Deus nos desse justiça, todos estaríamos no inferno. E aqui, então, o assunto não é justiça. Apesar da pergunta se referir a isso, a injustiça da parte de Deus, a resposta de Paulo não é com os termos de justiça. Porque ele diz, observe no verso 14, que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus, ele se surpreende com a capacidade de alguém perguntar isso. Diz, de maneira nenhuma. Paulo fica estarrecido. Como alguém pode, ouvindo a história de Jacó e Esaú, de Isaque e Ismael, chegar a esse ponto de perguntar se há injustiça da parte de Deus? Ele diz, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A resposta para essas perguntas não é por justiça, é pela via da misericórdia. Porque se justiça é dar a cada um o que merece, a misericórdia é não dar a cada um aquilo que merece. Quando Deus age com misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Esse texto que ele acabou de citar aqui, no verso 15, quando diz assim, pois diz a Moisés, quando Deus diz a Moisés, quando foi que Deus disse isso a Moisés? Qual é o fundamento de Paulo para responder à possibilidade de a injustiça em Deus? De existir algum tipo de injustiça da parte de Deus? Ele se reporta ao texto de Êxodo capítulo 33. Por favor, volte comigo. Êxodo 33. Êxodo 32, como todo mundo sabe, é o texto que trata a respeito do bezerro de ouro. Deus chamou Moisés até o Monte Sinai, até o cume do Monte Sinai, e enquanto estava entregando a lei, o povo simplesmente se desviou do caminho. Moisés desce do monte, e quando ele olha, todo o arraial de Israel está se prostituindo. Uns se deitando com outros em praça pública. Um bezerro de ouro feito com os tesouros que Deus
entregou na saída do Egito foi feito, e eles chamavam aquele bezerro de Yahvé. Essa era a cena que Israel promoveu diante da descida de Moisés. E ali o Senhor exterminou milhares de pessoas. E primeiro ele perguntou quem estava com ele, alguns vieram para próximo de Moisés e ele exterminou todo o resto. Aí no capítulo 33, Moisés começa a interceder por Israel. Como um intercessor, um mediador do pacto, ele começa a falar por Israel. Diz: Senhor, o Senhor prometeu. Deus disse: é verdade, de fato eu prometi. Queria levar o meu povo até a terra da promessa. E por que você está pedindo, Moisés? Eu vou fazer isso. Então, pega o teu povo, perceba, toma o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, e leva lá para a terra da promessa. Eu vou fazer isso que você está pedindo, mas eu não vou. Toda a maneira de Deus tratar Israel até agora era: tu és o meu povo e eu sou o teu Deus. Como eles quebraram o pacto, então a linguagem pactual muda. É a linguagem da quebra do pacto. Você vai só, é o teu povo que tu tiraste do Egito, não fui eu que tirei. Leva esse povo para lá. Eles não querem ir para a terra da promessa? Pois que vão, mas eu não vou com eles. E Moisés mais uma vez vai interceder pelo povo. As palavras de Moisés são: Senhor, o que nos distingue de todos os povos do mundo não é justamente o Senhor andar conosco? Não é o fato do Senhor ir com Israel? Então, se nós formos sozinhos sem ti, Senhor Deus, nós seremos como qualquer outro povo da terra. Essa intercessão desse homem. Até que Deus ouve o mediador do pacto e restabelece a aliança com Israel. Esse é o trabalho de Cristo, irmãos. Todos os dias, Cristo está diante do Pai, intercedendo, como diz a carta aos Hebreus. Dia e noite intercedendo por nós. Deus olha e diz assim: esse povo não é meu povo. Eles quebraram a minha lei. Cristo diz: não faça isso, Senhor. Porque tu deste tua palavra e eu morri por eles. Então o Pai volta e restabelece o pacto com seu povo. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, é isso que acontece no céu. Há uma intercessão do Filho em nosso favor. E o Pai, mais uma vez, nos perdoa. Mas dado tudo isso, no final do capítulo 33, Moisés ainda tem um pedido a mais a fazer a Deus. Observe, a partir do verso 18. Então disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés, ao conseguir que o seu pedido fosse atendido em favor de Israel, ele vai mais um pouquinho adiante. Ele disse: agora eu quero ver tua face, Senhor. Aí Deus diz assim: não, a minha face você não vai ver. Porque homem pecador nenhum verá a minha face e se manterá vivo. Porque Deus é santíssimo. Ele diz: mas eu vou te dar um vislumbre de quem eu sou. Eu vou te mostrar a minha benignidade. Veja, em que contexto ele está dizendo isso? Ele está dizendo no contexto em que a aliança está sendo refeita, depois da quebra de Israel com a idolatria.
Aí então é pedido para se ver a face do Senhor. Moisés está ali como representante pactual de Israel. A aliança foi restabelecida e eles querem ver a face do Senhor. Moisés quer ver a face do Senhor. Deus diz assim: eu vou te mostrar a minha benignidade. Ou seja, você quer ver minha face? Quem eu sou? Eu vou te mostrar os meus atributos. É assim que nós conhecemos a Deus hoje. Nós não conhecemos Deus face a face. Nós conhecemos a Deus nos seus atributos. Deus é benigno. Deus é todo-poderoso. Deus é longânimo. É assim que ele se revela, já que eu não consigo vê-lo face a face. Aí ele diz: agora sabe qual é a prova que realmente eu sou bom? Eu sou bom não é porque eu estou levando vocês para a terra da promessa, não. Eu sou bom porque eu sou misericordioso. E eu sou bom porque eu os elegi. Como é que eu sei disso? Ele diz: compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Ou seja, eu sou livre para derramar a minha misericórdia sobre aqueles que eu quiser. E ninguém pode me impor o ter que derramar misericórdia sobre ninguém. Porque se é imposição, logo não é misericórdia. Misericórdia é dar a alguém aquilo que aquela pessoa não merece. Se a pessoa tem alguma capacidade de me pressionar para isso, nem eu sou soberano, nem haverá misericórdia. Então, qual é a característica primária aqui da relação de Deus com o seu povo? Deus é soberano para fazer o que Ele quer. O que cala as nossas perguntas mais sem sentido como essa, a injustiça da parte de Deus em fazer tal e tal coisa, o que vai dizer um não de maneira nenhuma, como Paulo, é reconhecer que Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. Tendo dito isto, fica simples de compreender o que vem em seguida, que Ele vai derramar a sua misericórdia sobre quem Ele quiser. Se Ele quisesse derramar sobre todos, Ele derramaria. Se Ele não quisesse derramar sobre ninguém, Ele faria. Mas Ele resolveu derramar sobre uns e não sobre outros. Quem vai pressioná-lo? Quem vai mudar a sua opinião? Absolutamente ninguém. Porque Deus, Ele tem direito de fazer estas coisas. A gente vai precisar abrir, mas há um texto lá em Mateus capítulo 20, que fala sobre o Senhor da vinha. É uma história muito conhecida da Escritura. O texto diz que havia um senhor, dono de uma vinha, que ele resolveu recrutar trabalhadores. E à primeira hora ele recrutou alguns e acertou o salário do sujeito. Você vai ganhar, por exemplo, numa diária você vai ganhar R$100. E ele recrutou o sujeito no começo do dia, vamos dizer, vai começar às 7 horas da manhã. E o sujeito trabalhou de 7 e o acordado era trabalhar até às 17. Quando chegou às 17, o sujeito recebeu o salário, os R$100 que estava acordado. Só que durante o dia, o dono da vinha percebeu que meio-dia precisava de mais trabalhadores. Que 2 da tarde, e eu estou dando horas que são exemplos, 2 da tarde precisava de mais trabalhadores para terminar aquela obra no tempo que ele queria. Por exemplo, 17 horas. Quando foi lá na hora de receber o salário, o que começou de 7 horas começou a reclamar. Porque disse o seguinte: não é justo. Não é justo. Eu comecei de 7 horas, terminei às 17 e recebi R$100. E o sujeito que começou às 2 horas e terminou às 17 vai receber R$100 também. E foram tomar satisfação com o dono da vinha. Aí o dono da vinha disse: sabe o quê? Ora, a vinha é minha. O dinheiro é meu. Não posso eu distribuir o meu dinheiro, pagar, negociar com o meu dinheiro da forma que a mim me aprouver? Onde há a injustiça? Se eu paguei o que acordei contigo?
na nossa época, no nosso país, este princípio bíblico é aviltado, é assaltado todos os dias pelo direito da nossa época. Porque se você tiver um trabalhador, ou 2, 3 trabalhadores que exercem a mesma função, e você percebe que um deles trabalha mais do que o outro, ou que você simplesmente deseja pagar mais para ele. É tua empresa, meu amigo. Eu quero pagar mais a fulano do que a ciclano. Você não pode pagar, porque você não tem empresa. Quem tem empresa, o dono da tua empresa é o Estado brasileiro. É ele que vai dizer quanto tu tem que pagar a cada funcionário. Há uma proibição, entendeu? Essa ideia de igualdade, não existe essa igualdade porque as pessoas não são iguais. Então as empresas sempre vão tentar pagar melhor a quem trabalha mais. Mas o princípio bíblico aqui, pregado por Cristo em Mateus 20, é superior a esse. Ele está dizendo o seguinte: eu dou meu dinheiro a quem eu quiser. Eu pago melhor a quem eu quiser. Porque isto é um princípio de soberania sobre a propriedade privada. O Estado não tem direito de dizer quanto eu devo pagar a cada profissional que trabalha para mim. Porque a empresa é minha. Quando dá problema, ele não vem resolver. Sou eu que tenho que resolver. Percebe isso? Quão louco é nosso Estado. A gente lida com esse tipo de regramento e acaba normalizando. É assim mesmo nada. Está errado, irmãos. Está errado. O dono da empresa deve pagar a cada um o que lhe aprouver, desde que seja um valor minimamente justo. E se as pessoas não estão gostando, que procurem outros empregos. Esta é a lei do livre mercado, que é fundamentado na palavra de Deus. E que substancia, inclusive, esta doutrina da misericórdia. Ora, como é que vocês estão dizendo que é injusto? Se eu sou o dono da vinha. O céu é a vinha de Deus. A terra da promessa é a vinha de Deus. Se Deus quer dar para um e não dá para outro, nós não somos dono da vinha. Nenhum de nós merecia estar lá. Então não disputa com Deus aquilo que é dele. Nós não podemos pedir justiça da parte de Deus quando o assunto é salvação. A palavra que deveria estar na ponta da língua quando o assunto é salvação é: Senhor, tem misericórdia de mim. É isso que precisa estar na nossa cabeça e na ponta da língua. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não tenho um motivo para colocar diante do Senhor e o Senhor considerar este motivo como justo para me admitir ao céu. Somente a tua misericórdia. Então, voltando lá para Romanos 9, no verso 15, ele diz: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não há discussão, não há muita explicação. É isso e ponto final. Aí no verso 16, continua o texto: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ele está evidentemente se reportando aos 2 casos anteriores, o caso de Isaac e o caso de Jacó. O que foi que Isaac fez para ser considerado o filho da promessa? Nada. Porque ele foi anunciado como filho da promessa antes de nascer. Não tinha feito absolutamente nada para ser o filho da promessa. E mesmo assim, Deus o fez. Mas lembre-se, o argumento de alguns vai ser: mas Deus preferiu Isaac a Ismael porque Isaac era o filho da mulher legítima, Ismael era o filho de Agar, a serva. Então este é o motivo. Aí Paulo já respondeu dizendo: agora me explica como é que se deu Jacó e Esaú. Porque os dois não eram nascidos e Deus já tinha dito: o maior servirá ao menor. O primogênito, que era Esaú, e eles eram gêmeos, ou seja, não tem essa desculpa de mães diferentes, eles eram gêmeos, nasceram da mesma mãe, praticamente no mesmo momento, mas Esaú saiu primeiro e tinha
o direito à primogenitura. Mas depois isso foi invertido, porque Esaú, ele confirma que ele de fato não era filho de Deus. Ele despreza as bênçãos de Deus, vendendo o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Então perceba isso, irmãos. Veja, estas pessoas que nasceram com os seus destinos ou com os seus predestinos determinados por Deus, elas não fizeram nada anteriormente para terem esse destino predeterminado. Mas quando elas vivem, elas confirmam que de fato merecem o inferno. É isso que você tem que perceber. Se você olhar, por exemplo, para a vida de Esaú, para a vida de Caim, você olha para estes homens e ao longo da vida deles, eles confirmam que eles não amavam a Deus. Mas Deus não os escolheu porque previu estas coisas. Deus escolheu ou os preteriu pela sua livre vontade. O que nunca nós podemos achar é que há injustiça da parte de Deus. Como se fossem pessoas maravilhosas, santas e piedosas, e mesmo assim Deus colocou no inferno. Porque nenhum que foi para o inferno merecia ter o céu. Nenhum que foi para o céu merecia ter o céu. Todos os que estão no inferno hoje mereciam o inferno. Nenhum que foi para o céu merecia o céu. Todas as vezes que alguém é salvo, precisa dar graças a Deus. Todas as vezes que alguém se perde e vai para o inferno, só precisa dar graças a si mesmo. Porque foi dado o que merecia. Essa é a palavra do Senhor. Não depende do que quer nem do que corre. Você pode morrer de se esforçar. Você não tem como adquirir a salvação. Lembre-se, por exemplo, do jovem rico, lá em Mateus 19, chega para Cristo e diz: Senhor, como é que eu posso adquirir? Como é que eu posso entrar? O que é que eu faço para entrar nos céus? Aí o Senhor disse: não é assim. Você não vai comprar a salvação. Eu vou te dar, se for o caso. Mas vamos fazer um teste aqui, já que você gosta tanto de lei. Aí Deus cita a segunda tábua da lei. Ele diz: tudo isso aí já tenho feito, Senhor. Ele faz: é. Volta, vende tudo o que tens e segue-me. Qual foi que o texto disse? Aquele jovem saiu triste da presença do Senhor, porque ele era muito rico. Ele era muito rico. Ele achava que podia comprar. O jovem rico é acostumado a chegar em todo canto e pagar, e todo mundo abrir as portas para ele. Ele achava: quando eu chegar na igreja vai ser do mesmo jeito. E olha que em algumas é assim que funciona. Só que quando se deparou com Cristo, Cristo diz: não é assim. Deixa a tua idolatria, deixa este teu outro senhor e segue-me. E o jovem não pôde seguir porque ele era muito rico. Não depende do que quer nem do que corre. Não depende da riqueza, não depende da formosura, não depende de ser uma pessoa aparentemente santa, mas depende exclusivamente de Deus derramar a sua misericórdia sobre nós, irmãos. A nossa salvação depende, em primeiríssimo lugar, da soberania de Deus. Então, o argumento seguinte do apóstolo Paulo, mais uma vez, se reporta ao Antigo Testamento, verso 17. Porque diz a Escritura a Faraó. E aí você entende, quando diz a Escritura, é o mesmo que Deus dizer. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. De onde Paulo está tirando isso? Volta comigo lá para Êxodo mais uma vez. Êxodo 9.
E aqui, antes da leitura do texto, eu queria explicar o conceito que está sendo utilizado aqui de endurecimento. Primeiro, Deus diz assim: eu te levantei, se referindo a Faraó, para mostrar a minha glória. Há toda uma discussão a respeito do que é esse levantar. Mas para mim fica muito claro que não só a vida de Faraó, mas a posição que ele tinha, que foi dada por Deus, diz respeito a esse levantar. Deus o levantou, Deus o colocou naquele lugar com um propósito. E o propósito de Deus era mostrar a sua glória. Não duvide que muitos tiranos da nossa época foram postos nos seus lugares, nas suas posições que nós vemos agora, para que a glória de Deus fosse manifesta. Por outro lado, ele diz assim: eu endureci o coração de Faraó. Ora, então, o Faraó não tinha como se salvar. Porque se Deus endureceu o coração dele, quem vai poder mudar o coração de alguém endurecido por Deus? A injustiça da parte de Deus com Faraó. Faraó não teve a chance de ser salvo. Olha, veja quem era Faraó antes. Início do capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Foram muitas as vezes que Deus anunciou, por meio do profeta: Faraó, deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Era essa frase que virou refrão na vida de Moisés e de Arão diante de Faraó: deixa o meu povo ir, para que me sirva, para que me adore no deserto. Se tu não deixares, eu vou enviar uma praga. Foram 10 pragas. Toda vez que Deus falava com Faraó e ele via a praga, é interessante. Aqui o texto diz: o coração de Faraó se agravou, ou seja, o coração de Faraó se endureceu. A praga, que era uma prova de Deus, para perceber o que era de fato o coração de Faraó, ao invés de quebrá-lo, o endurecia mais. E o que o texto está dizendo aqui é que Faraó endureceu o seu coração, para que você possa fazer uma distinção do que vai acontecer depois. Aqui, Deus provava o que estava no coração de Faraó por meio das pragas, e o que saía era pureza. Ele não se quebrantava, mas ficava cada vez mais duro. Ele ficava cada vez mais duro. E o que vem em seguida já não é mais ato de Faraó, mas é um ato de Deus. Primeiro, Faraó, percebendo as provações do Senhor, endureceu o seu coração. Agora veja o que é que acontece em seguida, verso 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora me tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência,
para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra meu povo para não deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti, os teus servos, eu sei que ainda não me temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões, e a saraiva e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. Cada vez mais, ele não só tem um coração endurecido, como ele endurece o coração. Até o ponto que, voltando lá para Romanos 9, para não termos que ler outros textos aqui em Êxodo, até o ponto que chega aquilo que Paulo relata aqui. Verso 17, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Os textos que nós lemos dizem que Faraó endureceu o coração. Mas chega um ponto que Faraó já não endurece mais o coração. O texto fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, qual é a distinção de uma coisa para outra? Foi Faraó que tinha um coração duro, ou foi Deus que endureceu o coração de Faraó? As duas coisas. Porque você percebeu na leitura do texto? Faraó, ele pecava não deixando o povo ir. Aí ele corria para Moisés quando vinha uma praga. Aí dizia: Moisés, eu pequei, eu sou ímpio, meu povo é ímpio, vocês são santos, lindos e maravilhosos. Vai lá, pede ao teu Deus para tirar essa praga de sobre nós. Aí Moisés diz assim: eu vou, mas eu sei que o teu coração ainda está duro. Não, Moisés, eu estou quebrantado, vá lá, peça a Deus. Aí ele voltava a pedir ao Senhor. Aí Deus tirava a praga. O que é que acontecia no final do texto? E Faraó continuava com o coração duro. Os ímpios são assim, irmãos. Eles passam por uma dificuldade. Corre para o crente, diz: ore por mim, pelo amor de Deus, eu estou passando uma situação muito difícil. Por favor, me ajude. Intercede diante de Deus por mim. Aí o crente vai, pede oração na igreja, roga ao Senhor, ajuda, aconselha, orienta.
Aí o problema dele se resolveu. Aí você pensa que agora ele vai dedicar a vida ao Senhor. Sabe o que é que ele faz? Ele endurece o coração ainda mais. Porque deu certo. E o que é que ele fica pensando? Da outra vez é só fazer a mesma coisa. Eu peco e volto aqui e peço perdão. É só fazer isso. Não brinque com Deus. Porque de tanto você endurecer o teu coração, que é um ato humano, um dia você vai se levantar e vai dizer: hoje eu vou pecar de novo. E vou fazer do mesmo jeito. E vai dar tudo certo. E nesse dia Deus pode endurecer o teu coração. Porque aí já não é mais ato teu, é ato divino. E este ato divino é juízo de Deus. E aí não tem volta. Você pecou 1, 2, 3, 1000 vezes, deu certo. Mas há um dia que Deus decide: o meu juízo chegou. Ele endureceu o coração de Faraó. E Faraó não teve esperança. Quem tem coragem de dizer que isso é injustiça da parte de Deus? Porque Faraó era mau. E foi para o inferno pelas suas próprias maldades. Mas se você perguntar por possibilidade, poderia Faraó se arrepender dos seus pecados? Não, porque estava determinado. Ele foi porque mereceu, mas estava determinado. Mas pense que há muito mais dificuldade em entender, não isto, que alguém foi para o inferno por ser pecador. Isso não é muito difícil de entender. Agora, entender que um pecador como eu tem a esperança do céu, aí é complicado. A discussão não é por que Deus permitiu que o Rio Grande do Sul ficasse debaixo d'água. Mas a pergunta é: por que todos nós aqui não fomos inundados por água ou por fogo? Se isso não aconteceu, é porque Deus ainda tem misericórdia de ti. Mas não brinque com a misericórdia de Deus. É possível que um coração endurecido, um coração duro, aliás, se torne um dia um coração endurecido. Aí não tem mais esperança. Se Deus tem te dado a chance, irmãos, de mudar de vida hoje, não perca a chance. Clame ao Senhor por misericórdia. Creia em Cristo. E Ele te fará, como fez de Paulo, uma nova criatura. Está em Cristo, mas com um coração duro para as coisas de Deus, clame por misericórdia. Deus pode mudar o teu coração. Mas se você chegou ao ponto da soberba em pensar que pode viver fazendo o que quer e só pedir oração, tenha cuidado. Pode haver um dia que o Senhor endurecerá o teu coração e não haverá mais esperança para a tua alma. Que Deus, o soberano Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe em Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor.